Hoje nós vamos estar falando sobre o nosso tema é a presença de Jesus na tempestade. Eu sei que lá fora está um tempo já meio feio, parece que vai cair uma grande chuva, então eu creio que o tema talvez seja propício para essa manhã de domingo, mas mais ainda propício para tudo aquilo que Deus quer falar ao seu coração neste dia. Marcos capítulo 6, os versículos 45 a 52, diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já ao ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. Eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Vamos parar por aqui nesse trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 6, e como já antecipei, hoje queremos passar alguns minutos falando sobre a presença de Jesus na tempestade. É interessante observar que nesse texto que nós acabamos de ler, que é um texto bastante conhecido pelos irmãos que já têm um bom tempo aí de Evangelho, esse texto é repetido tanto no Evangelho de Mateus, com mais detalhes, quanto também no Evangelho de João, e é impressionante o acontecimento que foi registrado nesse dia durante o ministério de Jesus, e principalmente o que aconteceu na vida dos discípulos que estavam com Jesus nesse dia. Antes da tempestade foi um dia bastante difícil para Jesus. Só para você ter um pano de fundo desse momento aí, desse dia especial na vida dos discípulos de Jesus, foi o dia em que Jesus foi comunicado que um grande amigo seu e seu precursor, João Batista, havia sido decapitado. João Batista, aquele que ficou conhecido por pregar no deserto, aquele que se vestia de uma maneira diferente de todos, que a sua alimentação também não era nada semelhante ao que se comia naquela época, e que pregava um evangelho duro, forte, que atingia o coração dos seus ouvintes, tinha sido morto. Foi nesse mesmo dia que Jesus fez a primeira multiplicação dos pães. Uma multidão, e logo nos versículos anteriores a esse que nós lemos, uma multidão estava reunida para ouvir todos os ensinamentos de Jesus. E o que acontece naquele dia, chegando no final da tarde, os discípulos disseram, olha, esse povo não tem o que comer, vamos despedi-los. E Jesus disse, não, vamos nós mesmos dar de comer. E com alguns pães e alguns peixes, olha eu novamente com peixes aí, parece que eles me perseguem, esses peixes. Eu não sei se aqueles peixes que foram multiplicados eram tambaquis, eu creio que não. Mas se fosse, teria sido uma bênção. Com alguns peixes e alguns pães, Jesus alimenta milhares de pessoas. Terminado o dia e depois de todo esse evento da multiplicação dos ensinamentos de Jesus, parece que criou-se um certo movimento entre aquela multidão, porque disseram, um homem que ensina tão bem, um homem que multiplica, que dá comida para todos, esse precisa ser o nosso rei. É esse o homem que estávamos esperando para nos libertar de todo o domínio romano. E começa-se a fazer ali um burburinho para que Jesus fosse aclamado como rei naquele mesmo dia. E Jesus, na sua sabedoria, no seu entendimento, ele pega e insiste, a Bíblia diz que ele insiste para que os seus discípulos entrem no barco e se afastem daquela multidão. Jesus afasta seus discípulos dali, porque
as pessoas tinham outras intenções, e a ideia de Jesus não é trabalhar com pessoas que não têm outras intenções, a não ser de serem transformadas pelo poder dele. E aqueles discípulos no meio daquela multidão poderiam ser contaminados. Jesus coloca os discípulos, insiste para que eles adentrem no barco, e eles se afastam. Agora resta aquela multidão. Mas naquele dia parece que, após tantos ensinamentos, após uma notícia trágica da morte de um grande amigo, naquele dia, após a multiplicação de pães e peixes, aquele povo ainda queria continuar ao lado de Jesus e com outras intenções políticas, digamos assim. E Jesus pega agora, se volta para aquela multidão e começa a despedi-los também, que eles precisavam voltar para suas casas. Jesus agora precisava de um tempo a sós. Jesus precisava ir ao monte. Jesus precisava estar em oração. E só aqui já daria uma mensagem maravilhosa: a solidão, o monte e a oração. Jesus, sem uma palavra, mas somente com alguns atos, com seus discípulos e com aquela multidão, e com seus próximos passos em direção àquele monte, Jesus nos ensina que não é no meio do calor da multidão, não é no meio da confusão dos pensamentos, não é no meio da agitação do dia, que você vai conseguir a suficiência necessária, a paciência necessária, a concentração necessária para ouvir a voz de Deus. Jesus fica a sós, Jesus sobe ao monte, Jesus fica em oração. Jesus percebe que naquele dia não era um dia para ele falar de Deus para as pessoas, mas era um dia para ele falar com Deus sobre as pessoas. Aquelas pessoas que estavam mal intencionadas, que agora estavam interessadas na multiplicação de comida, aquelas pessoas que estavam querendo aclamá-lo como rei. Jesus disse: hoje não é o momento mais para falar de Deus para essas pessoas, mas é o momento de falar com Deus sobre essas pessoas. Vai haver momentos na sua vida que você não tem que falar de Deus para as pessoas, mas tem que falar com Deus sobre essas pessoas, para que através da resposta à oração, Deus possa iluminar a sua mente para saber lidar com todas as situações que envolvem relacionamentos, problemas pessoais, familiares, questões profissionais. Você precisa falar com Deus sobre pessoas e não necessariamente falar às pessoas sobre Deus. Há momentos que você vai ter que mudar essa chave na sua vida. Foi exatamente isso que Jesus fez nesse dia. Ele age com seus discípulos, ele age com a multidão e ele age na sua relação pessoal com Deus. E agora ele sobe aquele monte. As pessoas agora não vão mais querer aclamá-lo como rei naquele dia. Vai ser agora sossegado todos os interesses pessoais. Ele fica em solidão, ele vai para o monte e ele ora. E ora do fim da tarde até a madrugada. Ele vai se encontrar com seus discípulos, e nós vamos já chegar nesse ponto, por volta ali das 3 da madrugada, entre 3 da madrugada ou 6 da manhã, nesse intervalo. Então do fim da tarde até as altas horas da madrugada, Jesus fica em oração. Possivelmente ora lamentando a morte de João Batista. Possivelmente ora, como falamos há pouco aqui nesse culto, em gratidão a Deus, porque de tão poucos pães e peixes uma multidão foi alimentada. É possível que naquele dia ele esteja orando porque teria uma grande batalha pela frente com seus discípulos, ao ter que enfrentar uma tempestade no qual eles estavam desesperados. Mas Jesus se prepara para a oração. Jesus se prepara através da oração para as batalhas. Observe que quer seja antes, durante ou depois de uma grande luta, Jesus está em oração, Jesus está em comunhão, Jesus procura a solidão, Jesus sobe ao monte, Jesus entra em oração para falar com Deus, para poder multiplicar pães, para poder acalmar intenções negativas de um povo, para tentar buscar forças e poder para operar outros milagres. E Jesus chega depois desse momento de oração. A palavra de Deus nos diz que já alta madrugada, entre 3 e 6 horas da manhã, assim informa o versículo de número 48, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E o mar não estava nada bom.
o que acontecia, e o Evangelho de Marcos vai nos relatar, e também todos os outros, tanto Mateus e João também faz isso, diz que eles estavam em gritaria e aterrorizados. Quando viram andando sobre o mar, pensavam que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. A Bíblia fala também sobre essa tempestade, que o vento soprava contra eles, fustigava o barco em que os discípulos estavam. O cenário não era nada bom, um dia longo, notícias ruins, milagres acontecendo, tentando que acalmar o ânimo de uma multidão, e agora ainda tem que se enfrentar uma tempestade. Você já passou por um dia assim, em que você recebe uma notícia ruim de manhã, no início da tarde você recebe outra, e no final do dia você ainda tem uma batalha para enfrentar, que não foi vencida? Tem uma tempestade para enfrentar? Você tem passado, e por falar em tempestade, você tem passado por tempestades? Você tem passado por tempestades secretas na sua vida? Aquele tipo de tempestade que ninguém sabe, que ninguém ouviu, que você ainda nem sequer desabafou para ninguém, mas você está vivendo aquela tempestade terrível, longa, demorada, numa madrugada que parece que não acaba na sua vida. Porque passar por uma tempestade junto com muitas outras pessoas não é tão complicado. Se você anda numa chuva, se você anda em um lugar que está chovendo e outros também estão se molhando, é possível que alguém com guarda-chuva chame você para ficar embaixo dele. Mas quando você está numa tempestade sozinho, que está sendo enfrentada dentro do seu lar, que está sendo enfrentada na sua vida financeira, você está passando por uma tempestade que envolve a sua saúde, as coisas são bem diferentes. Onde está Jesus durante as tempestades? É uma pergunta que nós podemos fazer, porque os discípulos estavam aterrorizados, os discípulos estavam gritando dentro de um barco. E aqui eu abro um parênteses para pensar, como é que será um bando de homens dentro de um barco gritando? Se fosse um barco cheio de mulheres gritando, né? Se eu pedisse agora para as mulheres gritarem aqui, como é que seria esse grito? Se eu pedisse para as mulheres gritar aqui, como é que seria esse grito? O pior ainda está por vir. Se eu pedir para homens gritarem nessa manhã, como é que seria? É terrível isso. Eu não devia ter feito essa experiência. Meu pai. Jesus se aproxima de um barco onde tem, semelhante a esses últimos gritos que nós ouvimos aqui, um bando de homens desesperados, em gritaria e cheios de medo. Medo da morte, gritando cheios de pavor, e totalmente sem ânimo, sem esperança do que poderia acontecer com eles naquela madrugada. Onde estava Jesus durante aquela tempestade? Jesus estava com eles. O poder de Jesus estava próximo deles. É exatamente isso que eu quero falar com você nessa manhã, sobre a presença poderosa de Jesus nas tempestades. Porque no meio das tempestades da vida é comum você ser tentado a imaginar que Deus lhe abandonou. Quando uma tempestade parece que está numa madrugada infinita da sua vida, quando aquele problema financeiro já rola por muitos anos, quando o desemprego persiste em existir no seu viver, na sua carreira profissional, quando há problemas no seu casamento que parece que ele está a ponto de ruir, quando você foi difamado, caluniado, rejeitado, traído por alguém, e parece que a sua vida vai acabar naquele momento, daquela tempestade terrível, você é tentado a imaginar que Jesus não está presente, Jesus está bem longe dessa tempestade que você está vivendo. Eu gosto muito de um exemplo sobre tempestades, de uma vida que passou por fortes tempestades, que é o personagem de Jó, na Bíblia Sagrada. Sua história é tão magnífica e tão gigantesca que tem um livro na Bíblia só para contar sobre a sua vida.
Mas Jó passou por uma das maiores dificuldades, maiores tempestades que já foram relatadas por alguém na Bíblia Sagrada. Jó passou pela tempestade da morte. Seus filhos morreram. Jó passou pelas tempestades da crise financeira, da falência. A maior parte das suas propriedades ele perdeu, do seu patrimônio ele perdeu. Jó passou pelas tempestades da enfermidade. Seu corpo se encheu de úlceras. Ele pegava cacos e raspava as cascas daquelas feridas do seu corpo. Ele olhava para trás e dizia, bem que Deus podia estar na retaguarda da minha vida, mas eu não estou encontrando Ele. Ele olhava para a frente e dizia, bem que Deus podia estar liderando a minha vida, mas eu não consigo vê-lo. Jó olhava para os lados e só via os amigos que não aconselhavam nada de bom para ele, amigos da onça. E Jó se perguntou, Jó afirmou, maldito o dia em que eu nasci. Eu deveria nem ter nascido. A minha mãe poderia ter abortado. Depois lá na frente, Deus vai mostrar que estava presente com ele naquelas tempestades. Deus estava presente com Jó. Deus está presente no meio das tempestades que você enfrenta. Hoje eu quero dizer para você que Jó lamentou o dia em que nasceu. Os discípulos gritaram dentro do barco e estavam desesperados e sem esperança. Mas é no meio do caos das tempestades, é no meio do caos do seu desespero, é no meio do medo, da morte, do amanhã, das pessoas, das coisas que te cercam, é que Jesus vem e diz o seguinte: coragem, sou eu, não tenham medo. Coragem, sou eu, não tenham medo. Você consegue falar isso para alguém do seu lado aí? Coragem, sou eu, não tenha medo. Repita de novo, porque essa é a palavra de Jesus para todos nessa manhã. Coragem, sou eu, não tenham medo. Essa é a palavra de Jesus para quem está passando por tempestades. Jesus está com você. Coragem, não tenha medo. Ele vai repreender essa tempestade. Ele vai cuidar de você. Pode ser enfermidade, pode ser finanças, pode ser família, pode ser emocional, pode ser de qualquer outra natureza. Deus está com você. Coragem, não tenha medo. É Jesus que está com você. Eu confesso para os irmãos que eu precisei ficar muito tempo nessa expressão deixada por Jesus. Essa expressão que ele fala para os seus discípulos. Tem algo grandioso nessas expressões que Jesus fala para os seus discípulos. Tem algo espetacular para a sua vida nessa fala de Jesus. E eu quero que você me acompanhe. A primeira fala de Jesus para os discípulos em tempestade, qual foi? Coragem. Coragem. Preste bem atenção. Em algumas traduções aparece uma expressão: tenham ânimo. Essa palavra é muito parecida a que Deus falou para Josué quando ele vai assumir o povo de Israel, substituindo a Moisés. Coragem. Ele repete por várias vezes a Josué: coragem. Aparece também a expressão tenham ânimo lá no Antigo Testamento. A palavra coragem aí quer dizer tenham esperança. Tenham força, acreditem, não é o fim, não acaba aqui, você não está sozinho, Jesus está com você, tenha ânimo, coragem, Josué, tenha coragem, você vai vencer. Você que está me ouvindo aqui nessa manhã, coragem, vença, viva e vença com o Senhor. Não deixe essa tempestade lhe levar a sucumbir. A palavra de Deus para você hoje é coragem. Não desanime, não se prostre. Mas pastor, o senhor não sabe qual é o meu problema? É uma tempestade, não é? Então coragem. Essa é a primeira palavra de Jesus para aqueles discípulos. Ele continua falando. Qual foi a outra expressão que Jesus usou? Sou eu. Que maravilha.
Sou eu, me lembrou a inversão das palavras, o eu sou. Jesus falou isso para os discípulos no mar. Deus falou isso para Moisés lá no Monte Horebe, através de uma sarça. Deus está falando isso para você nessa manhã. Deus está dizendo para você nessa manhã: sou eu é que cuida da sua vida. Assim como ele esteve com Moisés, assim como ele esteve com discípulos no mar, em meio a uma tempestade, ele vai estar presente na tua vida. É Jesus. Precisamos confiar mais naquele que nos salvou. Nem a morte foi capaz de detê-lo. É Jesus, irmãos. É o poder de Jesus, não é o seu. Não são as circunstâncias, é Jesus. Não é uma tempestade, é Jesus que vai mudar o teu ser. É Jesus que vai mudar a tua história. É Jesus que tem o poder para mudar a tua vida. É Jesus. Coragem. Sou eu. E a última expressão que Jesus usa para os discípulos em meio àquela tempestade: não tenham medo. Não tenha medo. Jesus vai falar para os seus discípulos naquele momento, naquela madrugada, antes do amanhecer do dia, aquela madrugada que parecia que iria terminar com morte, com destruição, com perdas, com danos. Jesus diz: não tenham medo. É interessante a oposição de reações naquela madrugada, naquele mar. Os discípulos estão gritando e aterrorizados. Jesus diz: não tenham medo. Eu vou trazer a paz e a tranquilidade que somente em mim vocês vão poder encontrar. É no meio da tempestade que você pode usufruir de uma paz e de uma tranquilidade que você não vai encontrar em nenhum lugar nesse mundo, a não ser na presença poderosa de Jesus. Não tenha medo. Você entrou aqui assombrado com a vida? Você entrou aqui assustado com seus problemas? Você entrou aqui deprimido? Você está nesse dia aqui abalado com todas as coisas que estão acontecendo com você? A palavra de Jesus para você nesse dia é: não tenha medo. Não tenha medo do que aconteceu no passado. Não tenha medo do que está acontecendo agora. Não tenha medo do futuro, porque a paz e a tranquilidade Jesus está oferecendo hoje. É por isso que Davi falou com tanta propriedade num dos seus salmos, capítulo 27, versículo 1: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio, a quem eu temerei? Não tema, não tenha medo, coragem. Jesus está com você nessa tempestade. Hoje é tempo de lembrar que Jesus não abandona os seus filhos e suas filhas no pior mar revolto de suas vidas. Coragem. É Jesus. Não tenha medo. Jesus fala essas coisas e logo em seguida entra naquele barco. Agostinho, um dos pais da igreja, dizia em forma alegórica que essa passagem, esse dia dessa tempestade que os discípulos enfrentaram ali naquele mar e que Jesus veio até eles andando sobre as águas, seria uma ilustração, uma alegoria para lembrar que nenhum cristão na face da terra, na madrugada mais longa da sua vida, passando pelas piores tempestades da sua existência, não ouvirá de Jesus que Ele está se aproximando e diz: coragem, eu estou aqui com você, não tenha medo. Jesus está presente. Jesus não abandona os seus. E eu quero, nessa manhã, quero poder mais uma vez ser boca de Deus nessa igreja, para falar a pessoas que estão aqui fustigadas pelos ventos das suas lutas espirituais. Quero falar para pessoas que foram abaladas porque foram rejeitadas por alguém. Quero falar nesse dia para pessoas que estão aterrorizadas por causa dos seus problemas, no seu casamento ou na sua família. Quero falar para pessoas que estão desesperadas por causa de suas finanças. Quero ser boca de Deus para falar a pessoas que estão com medo da morte,
por causa das enfermidades que estão tendo, que estão lutando. Hoje eu quero falar nessa manhã para você: coragem, Jesus está com você. Não tenha medo. Não tenha medo. Jesus não vai abandonar você nessa tempestade. É a presença poderosa de Jesus que faz milagres. Foi na presença de Jesus, irmãos, que num casamento em Caná da Galileia, a água foi transformada em vinho. Foi diante da presença poderosa de Jesus que Zaqueu teve a sua vida mudada, e foi de um homem que tinha um mau caráter para ser um homem de Deus. Foi na presença poderosa de Jesus que Lázaro, já sepultado há 4 dias, foi diante da presença poderosa de Jesus que ele ganhou uma nova vida e ressurgiu. Creia na presença poderosa de Jesus na sua tempestade. Coragem, não tenha medo, Jesus está com você. A poderosa presença de Jesus faz coisas maravilhosas acontecer. E eu quero concluir minhas palavras dessa manhã dizendo para você que, se você quiser encontrar Jesus, é só olhar bem para a tempestade, porque Jesus está com você nela. Tem um salmo que eu amo muito, é o meu salmo preferido na Bíblia. É o salmo de número 46. E os versículos iniciais desses salmos confirmam o que Jesus, a experiência de Jesus com seus discípulos naquele dia, naquele mar. Os versículos iniciais diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos. Olha como o salmo confirma aquilo que Jesus fez. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que as águas estrondem as suas águas turbulentas, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Não se deixe abalar. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então somente coragem. É Jesus que está com você. Não tenha medo. Se você está procurando por Jesus, acredite, Ele está na tempestade com você. E eu espero que você possa usufruir da presença poderosa de Jesus, porque essa tempestade com Jesus vai passar, e você vai sair de lá como um vencedor. A Bíblia diz no último versículo que nós lemos dessa passagem, que o coração dos discípulos estava endurecido. Corações endurecidos não experimentam da presença de Deus. Corações endurecidos terão medo. Corações endurecidos desconfiarão dos milagres de Deus, da possibilidade dos milagres de Deus. Mas nessa manhã eu venho dizer para você: coragem, não tenha medo, Jesus está com você. Quebrante o seu coração, confie em Jesus, porque na sua tempestade, acredite nisso, Deus está com você. Amém?